compatriotas, estou aqui para gravar mais um vídeo na questão da antagoniza, os antagonistas. Antes de tudo, sempre o meu canal referencia a cultura e temos que procurar ler de alguma forma, se informar para procurarmos melhorarmos o nosso entendimento e nosso português para um debate. E eu vou indicar esse livro aqui. Esse livro é meio difícil de achar. Esse é o único general que eu bato continência ultimamente para ele. Ele foi a fundo, se chama Sérgio A. Coutinho. Sérgio Coutinho. Esse livro foi lançado pela Biblioteca do Exército. Ó, quando se fala de defesa da soberania e da integridade territorial nacionais, admite-se a possibilidade extrema da guerra. E quando se fala da guerra, é preciso serenidade e bom senso. Os argumentos têm que ser claros, objetivos e baseados na inteligência e nas informações seguras. Na discussão do tema, não há lugar para declarações bombásticas e ações passionais. Ó. E quando eu acabar de ler esse livro, eu estou na página. Ele é fácil de entendimento, ele é claro, ele não tem muito tecnicismo. Na página 41 ali, 100 e 211 páginas aqui. E é um bom livro. Vamos ao vídeo. A gente sabe que toda a imprensa que existe, ela tem um preço. Não existe uma imprensa que faz as coisas que fazem sem ter alguma coisa por trás delas. Felipe Moura Brasil, ele ultimamente vem intensificando os ataques ao presidente Bolsonaro. Eu tenho quase certeza que Felipe Moura Brasil coloca a culpa da sua demissão em Bolsonaro, que ele ocupava um cargo lá muito grande dentro da Jovem Pan, né? Nos Pingos nos Is, diretor de jornalismo, apresentador, um programa. Agora, quando ele saiu, até aumentou a audiência lá, né? Quando ele ficava entre 40 mil, hoje em dia é 60 e poucos mil a 70 mil por dia. E aí ele vem intensificando seus ataques de qualquer maneira. Ele diz que é jornalista, sério, tal. Mas por que Felipe Moura Brasil nunca veio a público falar sobre algumas declarações de Sérgio Moro, de algumas coisas? Eles defendem o Moro ou o combate aos corruptos? Porque eu acho que o combate à corrupção é abstrato. Ela necessita do corrupto para existir. A gente tem que combater os corruptos, né? E os antagonistas, Diogo Manati, Cláudio Dantas e o outro lá que eu esqueço o nome, você pode reparar que eles tinham vários espiões dentro do governo, que foi sempre começando Bebiano, Mandetta, Moro, começou esses três nomes sendo extirpados do governo, perdendo a voz deles. E depois daquela reunião ministerial que o presidente Bolsonaro falou a respeito que não queria ninguém fornecer informações ou sendo capa de antagonista, sendo elogiado por eles, aí que eles começaram um ataque feroz contra o presidente. Você pode reparar que eles começaram a se alinhar à forma de pensamento que é normal dos tucanos, dos socialistas fabianos, que é uma forma de pregar o PSDB. Você vê que esses caras do antagonista são praticamente tucanos, cara. Tem aquela rivalidade entre os socialistas e os anarcocomunistas do PT e os limpinhos, a esquerda limpinha do PSDB, mas você pode
reparar que a retórica é mesmo. Eles defendem um Moro que praticamente é inquestionável dentro do PSDB, da onde tem os partidos socialistas que fazem uma frente meia ilusória de uma guerra assimétrica com o PT, um teatro das tesouras. E a antagoniza começou a tomar partidos daqueles grandes centros de igual foi de São Paulo, esses jornalecos assim que traz muitas fake news, notícias incompletas, notícias recortadas, começar a acampar as mesmas notícias atreladas. Por exemplo, uma notícia pertinente que foi tirada na Cruzoé ou no antagonista, não lembro, que é do mesmo dono, né? Foi a questão das fake news, né? Esse tema que, por isso que eu vou só mais comentar sobre esse tema. Esse tema, ele é o seguinte, o Felipe Moura Brasil que começou a pegar informações, colher informações incompletas, informações de pessoas que falaram a respeito, e ele fez uma matéria sobre isso, acusando pessoas, empresários de fazer isso, produzir fake news para o governo, para favorecer o presidente Bolsonaro. Que empresário em sã consciência que correria um risco de poder se prejudicar fazendo isso? Uma coisa é sua liberdade de expressão, uma coisa. E o Felipe Moura Brasil começou a atrelar a sua guerra assimétrica, foi mais contra o Terça Livre, sua guerra contra o Alan dos Santos. Ele de toda maneira tentou atrelar o Alan dos Santos e o outros como os propagadores das fake news para isso mesmo. Esse inquérito inconstitucional, imoral e criminoso do Alexandre de Moraes, da Suprema Tortura Federal, veio através também dessa matéria. Você vê que como que os que são canais a antagoniza. Eles foram censurados. Uma coisa é ser censurado uma matéria de Dias Toffoli. Depois eles alinharam ao STF para implementar essa pauta contra colocando atos antidemocráticos, e eles não repararam que isso era só perseguir um lado. Então a esquerda não faz fake news, a esquerda não propaga ódio, não propaga antidemocracia, antifas. Esse movimento é praticamente terrorista, black blogs. Esse anta desse Felipe Moura Brasil é um anta mesmo, né? Junto com os outros, começou a criar esse factoide criminoso, vergonhoso, de perseguições às pessoas que tinham sua liberdade de expressão de opinar sobre vários assuntos. A questão mais é que a mídia, como a ANTA, estava perdendo muita credibilidade. Ainda tem os que defendem o Moro. A Moro é progressista, né, cara? Quem defende Moro é um progressista. A extrema esquerda odeia Moro, né? A extrema esquerda petista. E o Felipe Moura Brasil levou esse endossamento para a antagoniza, né? Tentando reviver alguma coisa ali que já se perdeu o circo, que muitos que liam matéria da UANTA são apoiadores do presidente. Quer dizer o quê? Eles hoje em dia estão chamando o público da isentosfera, da nova esquerda e da esquerda radical para ler seus posts. E eu vi até eles pegando Alessandro Molon e colocando, postando coisas de Alessandro Molon. Eu falei, poxa, tá foda. Contra o governo vale tudo, né, Anta? Essa guerra simétrica
a ANTA está fazendo contra o governo do Bolsonaro é comandado por Felipe Moura Brasil. Ele é o queridinho daqueles caras lá. Ele que está sendo o algoz para fazer isso. Só que vai chegar uma hora que Felipe Moura Brasil vai cair em descrédito. Se cair descrédito ali dentro, acabou para a vida jornalista dele. Quer dar um de limpinho, de nova esquerda limpinha, Felipe Moura Brasil? Tem certeza disso? Quer se aliar a alguma coisa? Ou você sempre foi aliado e despistava ali? Eu parece que o que eu entendo do Felipe Moura Brasil, daqueles tempos de Jovem Pan, Pingo nos Is, que a birra dele era só contra o PT. Ele passava pano para o PSDB e outros partidos, né? Ele era mais, tinha uma birra mesmo, assim, que era uma coisa estranha, você entendeu? É, não estou falando assim, passar pano pro PSDB, que eu achava muito estranho. Não só isso, tem outros também que passam, né? Mas ele era profissional nisso. Apontava alguma coisa ali, mas nunca criticava igual e critica o presidente Bolsonaro. O que ele faz hoje em dia é uma militância de esquerda, do jornalismo. Você viu que ele quer apontar erros do governo, mas não mostra méritos do governo. Você entendeu como que é as coisas? É uma imprensa militante. Felipe Moura Brasil, Hugo Marnatti, Claudio Dantas, são tudo militantes jornalistas. Eles não estão mais fazendo jornalismo, eles estão fazendo militância contra o presidente. Você vê que um fato do Felipe Moura Brasil me chamou a atenção. Um dia desse eu vi uma coisa dele defendendo a Vera Magalhães. Vera Magalhães espalha fake news, Felipe Moura? É isso mesmo, Felipe Moura? Você vai ficar defendendo uma jornalista rasa que só leva gente no Roda Viva, na Roda Pira, só gente que pensa igual ela? É esse que virou um programa respeitável, virou uma porta de lixeira. O programa agora virou um programa progressista, levou até o imbecil do idiota do Felipe Feto. É esse descrédito que o Felipe Moura está trazendo. Não sei, vamos se dizer assim, que seja involuntariamente, que eu não acredito. Ele está querendo trazer. O que o antagonista defende então? Que quem disputa as eleições seja o PSDB e o Novo? Eu acho que a ideia desse pessoal é esse mesmo, igual desse pessoal do Novo. Praticamente o Novo, antagonista, PSDB, são tudo aliados com a mesma forma de pensar. É só você pegar os posts de Twitter, posts deles, o que eles defendem. É tudo quase igual, cara. Se tem alguma semelhança ali, é que o Novo é uma nova esquerda laranja, você entendeu? E os liberais progressistas, né? O Felipe Moura Brasil, ele quer ainda falar quem que é conservador ou quem não é. Que é um erro da parte dele. Se ele fosse conservador, ele fazia crítica construtiva ao governo. Mesmo não concordando com tudo, mas ele poderia ainda ver méritos num governo que procura o conservadorismo, mesmo que não seja aquele top, mas é um lado que nós devemos defender. Por isso que eu te falo, nem liberal clássico ele não é. Você já viu os pensamentos de Felipe Moura Brasil defendendo alguma coisa de liberal clássico? Uma coisa é você escrever uma coisa é você defender. Os posts dele é só ataque ao presidente. Ele quer demonstrar que o presidente é corrupto. É a ideia dele, da vida dele. Ele vai ficar mostrando isso a vida inteira. Você entendeu? É um cara que é rancoroso, faz as coisas com rancor. Eu pude perceber que o antagonista hoje em dia militam mais do que fazem jornalismo. Eles viraram um Globo, defende até esses
via jornalistas progressistas bem acidamente que é, é um de espanto, mas é esse que virou esse blog do ANTA. Mais para defender pessoas de esquerda do que liberais clássicos, conservadores. Hoje em dia virou isso. Por quê? Eles ficaram com raivinha que tirou as fontes deles lá internas do governo federal. Foi minando cada um, passava informações secretas para eles e eles ficaram com raiva. E depois dessa fala que não queria que um ministro fosse elogiado no ANTA, e o ANTA só elogiava o Moro, entendeu? Ou Bebiano, que passava informações para eles privilegiadas. É, fiquem aqui com essa explanação sobre esse tema, porque esses caras perderam a forma de fazer jornalismo, estão fazendo militância. E isso é ruim para todos. Muitos jornais começam a fazer um jornalismo mais sério, com as pautas querendo que o Brasil dê certo, mas depois eles retrocedem tudo para começar a fazer umas pautas que incriminem ou derrubem um governo. Parece que eles vivem para isso, cara. Infelizmente, né? Fique com Deus, pátria e família. Fui.